Oh, Jesus, o Senhor é perfeito em tudo, Ele é perfeito. Tudo Ele é perfeito. Glória a Jesus. Aleluia. Shalom, shalom, graça e paz. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando pelo YouTube, você que recebeu esse vídeo, você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você e a sua família grandiosamente. Amém? O Senhor, Ele quer nos aproximar dele. O Pai, o objetivo do Pai nesse tempo que a gente está vivendo, que é o último tempo, é nos aproximar dele, da sua graça, do seu amor, do seu braço, de todas as formas e possíveis maneiras, para que nós passamos o que está por vir, o que há de suceder sobre a face da terra, de maneira leve, agradável aos nossos olhos. Amém? Mas para isso precisamos estar em casa, na casa do papai. A verdadeira casa. Precisamos saber quem somos. Só é possível a gente vencer, prosperar na caminhada, na jornada, se nós verdadeiramente saber quem somos. Eu preciso saber quem eu sou para perseverar, porque se eu não saber quem eu sou, se eu não me conhecer, não conhecer quem é o eu verdadeiro, não o Rodrigo, o eu vou falhar, eu vou tropeçar, eu vou inclinar para o caminho do erro. Por quê? Porque a porta larga, ela enche os olhos, não é mesmo? Ela desperta um desejo insano de querer dessa porta, desses manjares, né? Como diz, os manjares dos deuses, deuses estranhos, não o verdadeiro Deus. Eu só consigo perseverar, só consigo prosperar, só consigo vencer em Cristo. E quando eu estou em Cristo, Ele me reapresenta quem eu sou. Ele diz, Rodrigo, você acha que tu é o Rodrigo, né? Não é. Esse aqui é você. Foi assim que o papai fez. Esse é o propósito do papai, esse é o objetivo do papai, esse é o caminho que o papai preparou para ti. Minha irmã Liz, essa é a jornada que o papai preparou para você. Não é o que você está fazendo, não é o que você acha que é. Aí eu estou em Cristo. E aí, quando Cristo me apresenta a minha verdadeira identidade, quem eu verdadeiramente sou, e eu recebo isso, ele começa a estar em mim também. E aí eu estou nele, ele está em mim, eu sou dele, ele é meu. E aí eu não ando mais conforme as vontades deste mundo, mas conforme a vontade do Pai, exalando o bom aroma do Pai por este mundo que fede. Interessante, né? Porque onde junta moscas, onde junta urubus, é porque a morte, é porque a podridão, onde junta os espíritos escarnecedores, é onde há morte, é onde há podridão. Mas aquele que tiver carregando e exalando o bom aroma, aquele perfume que a face da terra não tem nem como fazer uma cópia do perfume gostoso que ele tem, de verdade. Sensibilidade do olfato é incrível. Quando a gente é arrebatado, né, quem já teve experiência, a gente sente o cheiro dele quando ele se aproxima. E quando ele se aproxima e a gente está fisicamente em qualquer ambiente e ele se aproxima da gente e tem a sensibilidade do olfato apuradíssimo espiritual, a gente sente aquele cheiro e aquele aroma
não tem como explicar, e não tem nem como copiar esse aroma extraordinário, né? Tem gente que tem visão espiritual aberta, audição espiritual aberta, tato espiritual aberto, né? Não é aberto, é sensível, é liberado, né? No reino espiritual. Tem gente que tem olfato também. Alguns têm só um e não tem os outros, alguns têm dois, não tem os outros dois, alguns têm todos. Isso é incrível. Glória a Jesus. Isso só é possível nele, porque é ele que faz, é ele que proporciona isso. Com o agradável Espírito Santo, e quando a gente está inclinado à sua vontade, ao seu querer, e o louvor diz: quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Mas na palavra, se a gente for ler, Pedro, Simão, né, na época ainda, Pedro, Simão, estava na conversão ali. Virou a noite pescando. O Senhor já tinha dito que ele era Pedro, né? E a hora que ele se convertesse, ele seria verdadeiramente Pedro. E através dele, os demais se converteriam juntos com ele. E ele está na pescaria, e ele vai pescar, e passa a noite toda pescando e não pega nada. Aí volta e o Senhor diz: ei, lança a rede. E que ele diz: não, como? Eu sei o que funciona, o que dá certo, eu passei, tenho experiência nisso. Eu fiz tudo o que estava dentro do meu conhecimento e não peguei nada. Fui nos lugares que eu sei que tem peixe e não peguei nada. E aí acontece o milagre. Um dos, né? Ele decide, ele faz uma escolha, ele diz, cara, eu preciso abandonar isso, eu preciso abandonar e acreditar em algo diferente, algo novo, algo que foge totalmente da minha compreensão e entendimento. Porque Pedro, ele tinha na consciência que aonde ele estava, naquele exato momento, com o barco, não tinha peixe, era impossível, nunca teve. Por que que aquele momento teria? E naquele momento teve. E hoje o papai quer falar algo sobre isso. Tem coisas que precisamos abandonar. Nós somos muito apegados a algumas coisas. E a gente precisa abandonar certas coisas. Porque é necessário. Coisas que a gente executa, exerce, age através do pensamento, do conhecimento terreno, daquilo que a gente aprendeu e adquiriu, aquilo que a gente sabe que funciona, no cumprimento de um famoso ditado: o time que está vencendo não se mexe. Você já ouviu falar? E aí, por esse motivo, a gente acaba deixando de viver algo muito maior, de avançar com mais rapidez no propósito que o Pai tem com a gente. Mais rápido para nos descobrir no Pai, mais rápido para conhecer quem eu sou no Pai e o caminho que o Pai já tem preparado para mim antes mesmo de eu ter sido concebido. Incrível, né? É sobre isso. Eu não ia abrir live hoje. Eu fiquei com o Espírito Santo a tarde toda discutindo com ele. Não, não vou abrir porque eu já fiz live na sexta e hoje não quero. Mas vai discutir com ele de que jeito? Vai vencer como, né? Não tem como vencer, né? Só vence com ele, sem ele não vence. Ai, meu amado. E hoje é sobre isso. O assunto é sobre isso. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração que eu não fiz oração ainda. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu lhe agradeço pela direção, eu te agradeço principalmente pela tua longanimidade e misericórdia, porque mesmo a gente persistindo, né, em não querer fazer a tua boa vontade, em aprender contigo, inclusive, mesmo assim tu persevera em nos instruir para o caminho reto e para a sua vontade. Nos ensina, Espírito Santo, a perseverar nesse caminho também.
a querer mais, a ter mais sede, mais fome, mais anseio, mais desejo do reino do que a nós mesmos e as coisas deste mundo. Aleluia. Pai, eu peço em nome de Jesus um anjo específico, designado pelo Senhor, para guardar a vida de cada um aqui nesta noite, a casa de cada um, a mente de cada um, os ouvidos, os olhos, para que não se distraiam e não venham perder a semente que está sendo lançada nesta noite. E que cada um venha a receber e se alimentar do pão que és tu, Senhor Jesus, meu amado, para que não tenham fome, mas venham desejar mais deste mesmo pão, para que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. E primeiro, eu queria começar já começamos já, na verdade, mas olha que interessante que fala lá em Efésios. Se você estiver acompanhando na Bíblia, quiser acompanhar na sua, sinta-se à vontade. Efésios, capítulo 4. Obrigado, Jesus. Versículo 22. Amém? Efésios, capítulo 4, versículo 22. Glória a Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 22 vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23. A serem renovados no modo de pensar e, 24, a revestir-se do novo homem, criatura, para ser semelhante ao Pai, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos passear um pouquinho hoje na Bíblia, pelo que eu estou sabendo, tá? Glória a Jesus, né? Porque quando trata-se sobre um assunto de se desfazer de muitas coisas que a gente carrega, a Bíblia ela fala o tempo todo sobre isso. E para que a gente possa vencer, para que a gente possa avançar, para que a gente possa prosperar em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa se desfazer de nós mesmos, da nossa consciência, daquilo que a gente carrega como uma muleta. Porque, não, isso aqui está aqui. Se qualquer coisa der errado, eu sei como fazer, isso aqui é a minha muleta para me apoiar. E a gente busca se apoiar em coisas, em pessoas, em entendimento racional terreno para qualquer tipo de situação. E nada mais é. Nada é mais benéfico, não só benéfico para o nosso ser em si, mas instrutivo, por mais força para cada um de nós que buscar a solução de qualquer coisa no Senhor. E muitas das vezes algo está acontecendo com a gente para que a gente seja liberto de algo que a gente está carregando. Muitas das vezes a gente vai passar por situações para que nós deixamos para trás algo que a gente está carregando junto com a gente, aquela muleta. Numa certa reunião, encontro, a minha pastora ela falou sobre capas. Às vezes a gente está carregando uma capa que nem nos pertence, mas a gente está carregando, porque essa capa aqui né, tá bonita, ela brilha, ela tem um acabamento top, tá na moda, não é mesmo? Vou continuar com ela, porque ela exalta minha imagem, né? O meu eu, esse status. Ontem eu fui no mercado
E eu achei interessante porque tinha uma moça do caixa que ela estava com o celular quebrado, e eu não tinha visto, não tinha percebido nada. E aí ela foi ligar e ela se entregou para mim, porque quebrou o botão de ligar o celular no lado e ela pegava tipo um arame, uma coisa assim, e aí ia lá dentro para acertar o pininho de ligar o celular. E aí ela disse assim: Ah, moço, não me julga, mas eu amo esse celular. Tem que consertar ele, porque eu gosto muito dele. Não vou trocar. E aí, nisso, na hora, deu um pim, e o Senhor já falou comigo, sabe? Sobre aquilo. Eu fiquei na incerteza. Eu cheguei em casa, compartilhei com a minha esposa, e a minha esposa falou sobre o tipo do assunto, né? Desse assunto, as pessoas apegadas, não sei o quê, e o Senhor falou de novo para mim assim: Eu quero falar sobre isso. Eu fiquei quietinho, tá bom, né? Mas eu não queria falar nada hoje. Ai, Jesus, misericórdia! Quanto à antiga maneira de viver, quanto à antiga maneira de pensar, de raciocinar, de solucionar as coisas, de falar, resolver qualquer situação através das palavras, dos atos, né? As atitudes, o comportamento e tudo mais. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, quanto a essa antiga maneira, a gente precisa deixar de lado, porque a gente está sendo ensinado a se desfazer disso. A gente foi convidado ao Senhor Jesus para se desapegar disso. Por quê? Porque isso atrasa, isso distrai, isso afasta, isso desfaz o que está sendo feito até dado ponto. O Senhor está colocando lá, construindo a gente, moldando nós como o seu ser, a sua semelhança. Aleluia. E aí o que acontece? Aí o que que acontece? Quando ele começa a fazer isso, ele está colocando os tijolinhos, certo? Fazendo a obra em nós, porque nós somos o primeiro, a primícia dele, cada um de nós. E ele está fazendo essa obra. Só que se tem algo, tem uma pedrinha que está nessa obra, que está atrapalhando, precisa ser jogada fora, porque se não for jogada fora, a obra não continua. E piora, desmorona. Amém? Isso é os apegos. Então a gente precisa ser renovado. Precisamos ser renovados. O nosso pensar precisa tudo ser renovado. Quem renova? O Espírito Santo. Sabe a forma antiga de se vestir? A roupa da moda? O Espírito Santo vem e diz: Não gostei dessa roupa. Usa essa. Quem já passou por essa experiência? Eu já. Eu já. Olha isso. E eu não me vestia mal vestido, não, tá? Mas eu tinha um hábito, andar sem camisa, na rua, inclusive. Entendeu? E aí o Espírito Santo me incomodou com isso. Não consigo mais sair sem camisa. Glória a Deus, né? Bendito ao Senhor. A esposa fica feliz, né? Glória a Deus. Aleluia. Então a gente precisa ser revestido do novo homem. Essa é a vontade dele. O novo. Ele é o novo Adão. Amém? O novo homem, o novo Adão, o novo homem de Deus. Cristo. Aleluia. Criado para ser semelhante a Deus. Ele, olha só que interessante. Gente, eu descobri que eu tenho uma cliente judia. Descobri, tem uma cliente, nós temos uma cliente judia. E olha que incrível. Hoje, não só hoje, né? Porque às vezes eu não dou muito papo. Mas hoje eu cheguei lá e a gente ficou, tipo, acho que mais de meia hora falando sobre o assunto. E é interessante, porque aí vai falando e o Senhor vai falando junto e vai revelando. E ela falou bem assim, ó, nós matamos os profetas. Ela falou bem dessa forma, nós matamos os profetas, nós matamos o Cristo. Mas aí a gente quer, né, tirar o nosso da reta. Porque não foi nós, não foi eu, foi lá atrás. Olha só, que interessante.
E hoje a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre o Cristo, porque Jesus, ele em todo o tempo ele dizia: não credes vós que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aleluia! Isso é poderoso. E o Senhor Jesus, ele veio e ele se fez como nós, para que nós nos fizéssemos nele como ele é. Não para que a gente possa andar e a graça do Senhor venha e nos purifique somente, nos salve, etc. e tudo mais. Não. Para que nós, como ele, também estivéssemos no Pai. Porque aqui a palavra vai dizer, ó, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante ao Pai. A Deus, na minha versão, vai dizer, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Cristo é a verdade. Ele também é santo, ele também é justo. Mas justiça vem do Pai. E a palavra está nos instruindo a estar nele para que o Pai esteja em nós e nós também estejamos no Pai, porque ele é o caminho para o Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso é muito poderoso. Não tem como eu ser semelhante ao Pai, semelhante ao Deus eterno, meu querido papai. Não tem como. Se eu não estiver em Cristo, é impossível. E para mim estar em Cristo, eu preciso desfazer-me de mim mesmo, desapegar de mim, de lançar-me na cova. Eu preciso morrer, literalmente. E entra um detalhe, porque a gente fica tão apegado às coisas. Ah, eu amo essa camisa, tudo essa camisa, a minha camisa da sorte. Ah, pelo amor de Deus. Falta de maturidade. Apegado a objetos. Porque, o objeto tal da sorte. Eu gosto tanto disso aqui, tanto que eu não troco por nada. Eu fico com ele assim, mas eu não troco. Fico com ele. E o Senhor quer fazer coisas novas. E ele não pode, porque nós impedimos de fazer algo novo. A palavra diz que o Senhor quer fazer coisas novas, ele faz coisas novas. E ele falou para mim que ele se agrada do recomeço. O que mais lhe agrada a ele, o que mais deixa ele extremamente regozijando, é no recomeço, é nos começos. É quando eu paro e digo: quer saber? Deu. Jogo fora, quero começar. Começar tudo novo, do zero. Ele se agrada tanto disso, meus amados. Coríntios. Vamos achar Coríntios aqui. Atrás de Gálatas. Glória a Jesus. 2 Coríntios, meus amados. Capítulo 5. Versículo. Espírito Santo, versículo, Espírito Santo, 17. Amém, Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vai dizer exatamente assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas para trás de mim. Foi. Já ficou. Já passou. Não volta mais. Acabou. Aquilo lá gerou experiência, lembrança, né? Já foi. Agora é coisas novas. Agora é tudo novo. Interessante, né? Portanto, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, você é novo. É uma nova criação. Tudo é novidade. Tudo é novo. Não há mais apego no que passou.
O que passou já era. As experiências ruins já foi. Sabe por que que demora tanto a gente se ser liberto dessas prisões, desses cativeiros? Sabe, eu fui muito atacado, quando criança eu sofri muito, fui abusado, apanhei muito fisicamente, fui agredido verbalmente, porque eu não quero me desfazer disso. Eu só fico preso nisso por mais tempo na minha vida e as coisas não acontecem porque eu quero isso. Isso faz parte de mim. Isso é a minha muleta. Quando algo acontece, esse é o meu apoio, esse é o meu porto seguro. Já ouviu alguém dizer, eu sabia que isso ia acontecer? Talvez você já disse. É sempre assim mesmo. Eu sabia que isso ia acontecer. Já aconteceu? A muleta. É aquilo que você está carregando no teu lombo, que já era para ter ficado para trás, não ficou. E continua pegado naquilo. E aquilo ali é uma forma de você fazer com que você se sinta bem com aquilo. Para. Fala de novo, Espírito Santo. Acariciar o teu ego. Olha que forte isso. Tudo é para acariciar o ego. Todas essas coisas só para acariciar o ego. O fulano já fez tanta coisa. Se eu sei que se eu fizer algo por ele, ele vai fazer de novo. Eu sei que se eu emprestar, de novo, porque já fez. E aí, quando faz, diz: eu já sabia. Tudo para acariciar o ego. Oh, meu ego. Oh, meu ego. Meu ego. E fica pegado nisso. E o Senhor quer desfazer coisas para que as coisas novas sejam feitas. Essa passagem, essa mensagem aqui isso aqui, caraca, isso aqui precisaria estar escrito, estampado, escrito em todo lugar, para ver isso aqui, lembrar o tempo todo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, portanto, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Porque as coisas antigas já passaram. Deus não olha para trás. Lembre-se disso. Saiba disso se você ainda não sabe. Cristo não olha para trás. Papai não olha para trás. Não olha. Passou daqui para trás, já era, já passou. Quando ele perdoou o seu pecado, ele lançou. E ele nunca mais vai olhar esse teu pecado. Porque ele já perdoou este pecado. Ele já te libertou deste mal. Entende? Para ele já está feito. A gente que é o causador da tempestade no copo d'água, como diz o ditado. O que o Senhor quer fazer hoje, quer nos ensinar hoje? Você já ouviu aquele ditado do copo meio cheio e meio vazio? Não tem nada a ver sobre isso, tá? Mas ele quer mostrar uma imagem para gente. Imagine um copo, que é o seu corpo. Esse copo é o seu corpo. Agora imagine esse copo, tipo, cheio de água. Esse é você. Sabe o que ele quer fazer? Que você permita que ele pegue esse copo, vire esse copo, derrame toda essa água fora, toda, não fique nem uma gota d'água, seca, fica seco. Daí levanta e ele começa a encher de água novamente. O novo ser, o novo eu, a nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, significa que eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu começo, e eu começo não, porque ele não fica mostrando para a gente por etapas quem somos. Ele nos apresenta de cara, tu é este é o propósito da tua vida, esta é a caminhada, este é o caminho que o Pai preparou para você, que o caminho dele é mais alto que o que você estava andando, aleluia, e estes são os pensamentos que devem perseverar na sua mente.
Então, se você é nova criatura, você está em mim. E se você está em mim, você vence, porque mais forte é aquele que está em mim, não diz assim a palavra? Eu só consigo perseverar quando ele está presente, quando ele está em mim, quando ele está à frente. É impossível de outra forma, não tem como. E ele está falando sobre isso porque nós somos tão frágeis, tão fracos com os nossos próprios apegos, que ele não consegue fazer o que ele quer fazer na nossa vida, porque a gente está muito apegado no eu, no ego, massageando o ego, acariciando o ego. Porque para mim é mais gostoso acariciar o meu ego. É melhor, sabe? É melhor. E ele não quer isso, ele quer que a gente se desvincule disso o mais rápido possível, para que não nos tornamos mornos, mas para que sejamos renovados e que não nos perturbamos com o que está por vir, que não nos permanecemos atribulados com a situação que ainda nem aconteceu e não está acontecendo ainda, mas que vai acontecer. Mas quando acontecer, nós passamos flutuando por cima da situação, em meio à situação, mas com paz. Por quê? Porque eu sei quem ele é e onde eu estou e onde ele está. Aleluia! O problema é que na maior parte do tempo a gente decide se apegar a gente mesmo na nossa preocupação, dentro do nosso entendimento, dentro do nosso conhecimento, das nossas experiências passadas, e a gente pega tudo aquilo lá assim e joga na nossa frente e fica no meio dessa bagunça, mexendo no lixo. Desculpa a palavra, tá? Mexendo no que ficou para trás, mas trouxe para frente e virou uma bagunça. Fez um, sabe quando tem muita coisa na frente e é dentro da sua casa, um monte de sujeira, papel e coisa e tal, no trabalho, não tem serventia de nada, vai pro lixo. Porque uma coisa é ter a experiência do que aconteceu, um fato. Outra coisa são lembranças. E ele diz para não guardar lembrança de coisas más. Por quê? Porque esse tipo de coisa é mágoa. Isso já é um abismo. E isso vai acarretar em problemas. Aonde? Na saúde. Infelizmente. Amém? Romanos. Coríntios, Romanos. Capítulo 12. Ó, virei tendo o livro cheio. Romanos, capítulo 12, no início, versículo 2 do Espírito Santo. Amém. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha, mas transformem-se pela renovação. Renovação só vem após libertação de tudo que aconteceu, do que foi lido antes. Passado passou, ficou. Fica lá. Agora vamos renovar a mente. Porque se eu estou em Cristo, o passado foi. Já era. Não, não prevalece. Por quê? Ele falou. Isso é a carícia do ego. É só para acariciar o ego. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso é profundo. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa. Olha isso. Obrigado. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, olha que incrível. Gente, eu só lembro das passagens onde está e o versículo que é, sabe, o livro que é, quando o Espírito Santo traz para mim. Sabe, ele aflora dentro do meu coração, na minha mente. Pum, é isso. Jesus traz, é isso. Eu não
Obrigado, Jesus. Estamos em sintonia. Eita glória, isso me deixa muito feliz. Olha isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Aí a gente vai lá e tem uma experiência com o Senhor. O Senhor se apresenta para a gente é quebrantado, né? Inteiro. Já viu isso, né? Glória, isso é incrível, né? A alma não suporta, o espírito fica quebrado, o coração, e a gente chora, 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 né? E só sabe pedir desculpa e ter uma experiência extraordinária, e daí quando tudo termina, depois de horas, ou talvez uma noite depois, né? Passa, tem gente que acontece, tá? Eu já fiquei horas assim, na primeira vez mesmo, quando para, parece que eu fiquei limpo, não é? A gente fica leve. Uau! Algo foi embora, não é mesmo? Tá? O nome desse algo é culpa. O problema é que a gente fica, pega, sabe, foi falado aqui, as coisas que acontecem, a gente coloca dentro de um saco, é a nossa muleta, joga nas costas, fica carregando aquilo. No momento oportuno, a gente tira o saco das costas, abre e ergue algo dali de dentro para acariciar o nosso ego. Para terem algo o que se apoiar. E aqui diz, não se amolde ao padrão deste mundo. E o padrão desse mundo é o quê? É isso. Ninguém confia em ninguém. Por quê? Não, porque eu já confiei e o meu coração foi partido. Não dá para confiar em mais ninguém. Não é mesmo? Não confia na minha família, não confia no cônjuge, não confia nos filhos e nos pais. Aí já entra a desonra, já comete um pecado que está lá no decreto do pai. Entende? Este é o padrão deste mundo. Todo mundo é apegado nas coisas que viveu. Não, porque comigo é assim mesmo. Quando eu acho que vai dar certo, tudo pior. Não, nasci para ser pobre, vou ser pobre, vou morrer pobre. Né? E quando a pessoa conhece um ditado diabólico, eu ouvi esse ditado, eu nasci pobre, mas não significa que eu vou morrer pobre. Então eu vou construir o meu império para minha glória e esfregar na cara de todo mundo, que eu também posso. Isso é diabólico. Eu ouvia isso, porque a mensagem que diz, eu nasci pobre, mas morrer pobre é uma escolha, no padrão deste mundo, é exatamente isso que significa. Essa é a informação. Então, eu vou mostrar para os outros que eu ando num carro top, que eu ando com roupa top, que eu tenho um iPhone top do ano, para mostrar que eu venci. E aí se tornam, cria um muro de pedra em volta de si, não confia em ninguém, por quê? Porque viveu experiências más. Esse é o padrão desse mundo. E a palavra diz, não se amoldem. Isso aqui é Paulo ensinando. Meus irmãos, meus amados. Nossa, ele o versículo 1, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Se ofereçam, ou seja, você se ofereça. Amém? Santo e agradável ao Deus. Você se ofereça. O que ele quer dizer aqui? Que eu me ofereça em sacrifício vivo ao Senhor Santo, ou seja, em santidade ao Senhor. O que significa isso? Desapegar das coisas desse mundo. Morrer. Simplesmente isso. Morra. Isso é um sacrifício. Sacrificar tudo que para mim tem um tipo de valor, qualquer tipo de valor. Ah, a camisa que eu gosto, o jeito de vestir, a sandália, o tênis, o corte de cabelo, o jeito da barba. Colocar película nos olhos. Película. Nem sei o nome desse negócio aí. Muda a cor dos olhos. Entende? Película dos olhos é boa, né? Lente de contato. Obrigado. Lente de contato. Olha isso. Aí a pessoa vai lá e se enche de cílio, vai lá e tatua uma sobrancelha. Tatuagem. Eu tenho tatuagem, tá? Antes de conhecer Cristo, eu fiz tatuagem. E aí, sabe por que a gente faz um monte de coisa e quer mudar um monte de coisa na gente? Porque a gente não sabe quem a gente é. O nome disso é falta de identidade. Eu não sei quem eu sou, mas eu quero ser
o padrão deste mundo. O que que é esse mundo? O que que hoje está em alta? Eu quero ser assim. Aí eu vou correndo atrás de coisas para criar um novo eu. Não é assim? Esse é o padrão desse mundo. Aí o Senhor está dizendo, filho, filha, ó, o papai ama vocês. O papai quer fazer coisas novas nas vidas de vocês. Só que tem coisas que vocês ainda estão carregando que o papai não quer que vocês carreguem, porque isso que vocês estão carregando não pertence ao meu reino, não edifica o meu reino, que é o vosso reino. Eu quero que vocês vivam o meu reino enquanto estão aí em carne e osso. Não só depois de ser arrebatado, não. Mas enquanto aí estão respirando no meio desse povo, dessa multidão, no meio desse mundo, sejam como Cristo foi no devido tempo. Permaneçam dessa maneira. Parem de acariciar vossos egos. Parem de carregar muletas. Parem de andar nas suas próprias consciências. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se continuar a ler aqui, este é o culto racional de vocês. Aí fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar. Experimenta. Para que esperar ser arrebatado para experimentar alguma coisa? Ei, experimenta agora. E digo mais. Bom, que para Deus nada é impossível, mas tolo é quem permanece no padrão deste mundo e espera pelo arrebatamento para que não haja choro, lamento e fome e mais um monte de coisas. Tolo é este. Porque ele veio e ele disse, ó, se vocês estiverem em mim, porque eu vim para isso. Eu vim para isso. E todos estes que estiverem a mim, significa que o papai confiou a mim. E estes eu não perco ninguém. Nenhum. Olha isso. Aí esses estão em mim. E se estão em mim, estão no Pai. E o Pai está neles. E estes viverão as boas vontades do Pai. Porque assim diz a palavra. Assim diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, transformem-se pela renovação da mente. Renovação da mente em quem? Em Cristo. Primeiro mandamento. Senhor Jesus disse, primeiro mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, vírgula. Começou aqui. E depois de toda a tua mente. Aí começa a renovação da mente, para depois de toda a tua alma. Porque o coração, depois a mente, para se cumprir a alma por completa. Porque são coisas que a gente carrega de experiências que fica guardada aqui dentro. Aí tem coisas da nossa lembrança que a gente traz na consciência racional. Não, porque eu sei que se eu fiz isso, se eu fizer de novo, vai dar ruim. Eu fui lá e entreguei o meu amor para aquela pessoa, eu fui lá e abracei aquela pessoa, e a pessoa veio e me esfaqueou pelas costas. Aí eu não faço mais isso, porque se eu fizer, eu já sei o que vai acontecer. Mente. Precisamos renovar a mente. Tem coisas que estamos carregando que não nos pertencem. Já morreu, já era para estar na cova. E aí a gente acha que a gente já morreu, e a gente não morreu ainda. E para que a gente tenha vida, a gente precisa fazer o quê? Morrer. Só é vivo aquele que é morto. Já foi. Isso é uma escolha. Jesus diz isso. Só pode entrar no reino dos céus se nascer de novo. Nascer de novo é exatamente o que eu falei aqui para você imaginar. Copo d'água, seu corpo, a água dentro do copo, o seu intelecto por inteiro, teu coração. Primeiro mandamento, lembra? Teu coração, tua mente, tua alma. Aí o Senhor Jesus, ele quer que você tenha uma mente, que você seja renovado, você seja cristão de verdade. O cristão, sabe o que é cristão? É Cristo, você e Cristo, Cristo em ti. Aleluia! É eu em Cristo, Cristo em mim. Para isso, você precisa jogar fora essa água, tudo, e secar esse copo por dentro, para não ficar uma gota de mim. Porque se ficar uma gota ainda de mim, eu ainda vou me inclinar para o caminho perverso.
porque essa pequena gota vai estar sempre lembrando de alguma coisa. Vai ter experiências de alguma coisa. Uma fraçãozinha ainda persevera para o maligno. Eita, Jesus. Filipenses. Tá bom, Jesus. Vamos lá. Vamos continuar para que a gente tenha mais e mais palavras, mensagens que nos diga que a gente, na maior parte do tempo, está cometendo erro. Aleluia, João. Aleluia. Filipenses, capítulo 3. Tá, deixa eu achar Filipenses aqui, Jesus. Calma. Achei. Amém. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Tá bom, Jesus? Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Testemunho. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. 14. Prossigo para o alvo. Que alvo? Cristo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Assim diz a minha versão. Compreende? Irmãos, não penso eu que mesmo já tendo alcançado, que mesmo já o tenha alcançado, não penso eu que mesmo já tenho alcançado, já o tenho alcançado, porque às vezes a gente fica nessa, né? Ah, porque eu já nem tive mais experiências. Ah, porque eu já nem isso e aquilo. Eu fico nessa. Olha só o que ele diz sobre isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Ou seja, eu não deixo que essas coisinhas fiquem acariciando o meu ego de volta, porque isso é ego. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, reino da glória, aleluia, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o prêmio? Coroa da vida, meus amados. Esse é o prêmio, a coroa da vida. Aleluia! A coroa da vida. É você não só ser salvo, estar no reino da glória, mas é você estar ao lado de Senhor Jesus, reinando. Aleluia. Entende? Não serão todos que estarão reinando com Cristo, tá? Não serão todos. Lembre-se disso. Existe hierarquia. Existe hierarquia terrena, não existe? Agora deixa eu falar uma coisa. Existe hierarquia celestial. Aleluia. Não é? Assim será. Glória a Jesus. Entenda. Jamais devemos nos apegar a pequenas coisas, porque às vezes a gente tem uma pequena experiência que para a gente é uma gigantesca experiência, mas tem sempre algo a mais, tem sempre coisas maiores, tem sempre, sabe, uma nova pedra de brilhante nos esperando no Senhor. Sempre tem. Olha só, meus amados, o Cristo já se manifestou na minha frente em carne, sabe, assim, ó, surreal, surreal. Anjos, de eu chegar, fechar um olho e abrir o outro para ver se era verdade o que eu estava vendo, de ser arrebatado diversas vezes. No início falei do aroma agradável, e a gente não está andando com esse aroma. E essa é a vontade do Senhor, que a gente ande com esse aroma, para que aqueles que estão fedendo, porque é assim que está acontecendo, odores, mau odor, e está chegando no trono do Senhor, está chegando, esses odores desagradáveis, mas para que a gente, quando passe no meio desse ambiente, e essas criaturas sintam esse aroma e pensem, caramba, eu preciso mudar esse meu perfume. E aí nós nos tornamos
lâmpada para estes. E através de nós, estes enxergam a luz. Aleluia. É isso. É isso. Só que só é lâmpada. E só é luz. Quem sabe quem é. Aí a gente tem as experiências e tudo mais, chega um ponto que aí a gente começa, caraca, eu já tive tanta experiência, né? Fui arrebatado, o Senhor se apresenta para mim várias vezes, anjos vejo, e eles permitem que eu vejo, né? Então eu vejo, já viajei por dimensões, várias dimensões, conheço vários mundos, e aí conheço o Senhor Jesus, aí eu não conheci o Pai, aí eu queria conhecer o Pai. Opa, o Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, eu conheci o caminho, consegui chegar na face do Pai, na sala do trono, vi o Papai, face a face, conversei com o Papai. A voz dele é totalmente diferente da voz de Jesus. A forma, o tom na voz é diferente, tudo é diferente. Conheço. Aí agora, opa, eu tive essas experiências, então, porque eu, né, eu já, se eu ficar apegado a isso, eu não recebo mais nada novo. E eu vivo nessa. E aí, quanto mais apegado a isso, aí já vem um mal, que eu preciso desapegar. Isso é velho homem ainda, é velha criatura. Porque eu estou tão apegado a isso por todas tantas experiências, e poder, e unção, e mais um monte de coisa, que aí eu começo a deixar de lado o que ele ainda tem para mim. Eu digo assim, ó, até aqui tá bom, não quero mais. Vou andar desse jeito assim, é assim, mas tem sempre algo novo. Aí sabe o que acontece dentro de pouquíssimo e curtíssimo espaço de tempo? Eu me torno abominável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque eu começo a cometer abominação e perverter o reino. Você conhece ou já viu alguém que está sobre, como dizem, altares ou púlpitos, enganando o povo do Senhor, o povo do Pai, enganando através da palavra, saqueando o reino? É isso que acontece. É exatamente isso. Aí começa a ter umas experiências diferentes, com deuses diferentes, sabe? Porque Satanás também dá visão, sabia? Satanás também dá experiência, Satanás também mostra as coisas. Satanás também revela. Entende? Sabe por que ele faz isso? Você lembra da passagem de Saul? Que Saul, ele, mediante a uma guerra com os filisteus, ele viu tamanha multidão e ele vai consultar uma feiticeira? Por quê? Porque ele mandou matar, inclusive, o profeta que tinha. Só que o profeta que tinha Samuel, o papai levou. E os sacerdotes, que eram os únicos que tinham naquele momento ali perto, que consultavam o Senhor, ele, por instrução de Satanás, mandou matar todos. Um sobreviveu pela mão do Senhor. Entende? Aí ele foi procurar uma bruxa, uma feiticeira. Aí olha só a revelação. E a profecia, inclusive. Aí vem, se apresenta como tal. E não era, né? Não era. E por que ele se apresenta como tal? Porque Saul queria e chamou pelo tal. Aí ele vem e dá revelação. E cumpre uma profecia. Ó, assim há de suceder e você vai cair ao fio da espada. Aí Saul crê naquilo e aquilo acontece. Então saiba que Satanás também dá visão, Satanás também, a palavra vai dizer que o próprio diabo se faz como anjo de luz para enganar. Você sabia? E só é enganado aquele que não está em Cristo, quem não nasceu de novo, quem não está se libertando dos seus males. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente está em Cristo, inclinado para Cristo o tempo todo, no Espírito Santo, buscando estar em santidade, andando em Espírito, ele em si diz para a gente, filho, filha, deixa isso para trás, deixa isso para lá, esquece disso
E ele começa a fazer com que a gente esqueça memórias, lembranças. Entende? Ele faz um coração novo, ele começa a tirar coisas que não pertencem para a gente, de experiências ruins, sabe as lembranças? Que lembrança é parecido com memória, mas é diferente de memória. A memória vai e vem, lembrança não. E ele começa a limpar a gente, mas só faz isso quando a gente permite que ele faça. Imagina a sua casa, chega alguém que quer fazer uma limpeza na sua casa. Sua irmã, seu irmão, sua mãe, o seu pai. Chega na sua casa agora, quer fazer uma limpeza. Ah, eu quero organizar uns móveis, quero tirar esse móvel daqui, colocar lá, eu quero tirar aquele móvel de lá, colocar aqui, eu quero tirar essa parede, tá dessa cor, eu quero pintar de outra, eu quero colocar um papel de parede aqui. Se você permitir, ele faz. E se você não permitir, ele faz? Não. É a mesma coisa. A transformação e a mudança, a mente nova, só é mudada quando nós queremos que ele mude. Quando nós desejamos isso nele, ele começa a trazer para a gente o que precisa ser feito. Deixa eu falar uma coisa por experiência. Cativeiros do passado, que vem hereditário. Cativeiros hereditário. Cativeiros que estava preso enquanto eu era um feto ainda. O Senhor Jesus revelou no tempo certo. Mas por quê? Porque eu queria ser livre nele, liberto de todo mal que predomina e domina essa dimensão, este mundo. Amém? Glória a Jesus. E o Senhor, nessa noite, ele quer nos limpar. Ó, Isaías. Amém, Jesus. Gosto muito do livro de Isaías, hein? Vamos para Isaías, meus amados. Quem estiver acompanhando a palavra, a Bíblia. Se não tiver a Bíblia, anota. Isaías, versículo Jesus 43. Amém. Vamos lá. Isaías 37, 43, 18. 43, 18. Amém, Jesus. Isaías 43, 18. Amém? Isaías 43, 18. Diz assim: esqueçam o que se foi. De novo, ó. Isaías dizendo, isso agora é Antigo Testamento, tá? Até agora nós estamos no Novo. Esqueçam o que foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Opa. Me perdi aqui. Estou fazendo. Perdão, meus amados. 43, 18. Li no errado. Mas acho que é aqui também. Ó. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Tá certo. Obrigado, Jesus. Desculpa. Ela já está surgindo. De novo, exclamação. Vocês não a reconhecem? Pergunta. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto que você estiver vivendo, o Senhor vai abrir um caminho e riacho. Riacho flui água. Água remete vida. Precisamos de água, não é mesmo? Porque nosso corpo é composto por maior parte líquida. E aí tem o sangue, a água é necessário. Então tem várias mensagens espirituais aí, amém? Mas veja isso. Esqueça o que foi. Não viva no passado. Vejam, estou fazendo algo novo, uma coisa nova. E já está surgindo, já está acontecendo, já está sendo criada para você, específico. É específico para ti, pastora Delcir. É específico para ti, minha irmã Liz. É específico para ti, Vanderleia, missionária Vanderleia. É específico para ti, Rosa. É específico para ti, Rodrigo. É específico para ti, Jamila. É específico. Já está sendo formada, já está sendo, já tá borbulhando já. Sabe? Já está dando aquela coceirinha de alegria. Eita glória. Amém? Mas aí vem uma pergunta. Vocês não a reconhecem?
E aí? Vocês não a reconhecem? Saiba que se você deixar para trás aquela capa que não te pertence, aquele saco de entulho que você continua carregando, sabe aquela pessoa que todo pote que compra no mercado com coisa, guarda? Ah, um dia vai ter utilidades. É mais ou menos assim que a gente faz. Ah, eu tive uma experiência, por conta de uma coisa que aconteceu na minha vida. Então, isso eu vou trazer para o resto da minha vida. Aí, qualquer coisa, eu uso aquilo. Meus amados, entendam uma coisa. Ah, eu fui roubado, certa feita. Em um tempo tal, fui assaltada. Eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência. E hoje em dia, deixa eu falar um negócio. Eu creio no meu Senhor e eu acredito que os meus anjos são mais poderosos do que os inimigos que usam de outros para tentar contra a minha vida. Amém? Não vou repetir. Entende? Usei um tipo de experiência. Aí teve gente que teve vários outros tipos de experiência, como eu tive outras experiências. É a mesma coisa. Só que se eu deixar que essa experiência que aconteceu comigo continue aqui, vagando aqui e gerando muitas coisas aqui dentro para inflar minha alma, tudo isso impede que eu, filho de Deus, eu reconheço que eu sou um filho de Deus. Amém? Que eu viva as coisas novas que ele está fazendo. Impede. Aí o que acontece? Ele diz aqui, né? Não viva no passado. Daí, ó, vejam, estou fazendo coisa nova. Ok, o Senhor está fazendo coisa nova, mas eu não estou vendo. Já está surgindo. E aonde? Né? Vocês não a reconhecem? Hã? Não entendi. A gente fica assim. E a gente fala da boca para fora, ah, o Senhor está fazendo algo novo. Ok, mas e eu estou vivendo o que o Senhor está fazendo de novo na minha vida? E aí? Essa é a questão. Dizer que o Senhor está fazendo algo novo é uma coisa. Ver o irmão, a irmã vivendo algo novo do Pai é outra coisa. Mas tem para mim, e eu estou vivendo isso? Precisamos nos desapegar das muletas, dos amuletos, das capas que carregamos, do saco de entulho que a gente fica carregando na nossa vida. E a gente continua carregando aquilo. Por quê? Não, porque eu sei como é. A vida é assim. Eu passei por aquilo, passei por isso, por aquilo outro. E a gente fica naquilo. E aí o Senhor quer nos tornar dependentes dele. A gente não é e nunca vai ser. Por quê? Porque a gente é tolo de continuar confiando em nós mesmos, na nossa consciência, no que a gente é, o que a gente fez, o que a gente passou. É tolice isso. Isso é negar o Senhor Jesus, é negar a morte, é negar o nascer de novo para entrar no reino. É uma negação total. Entende? Aí o Senhor veio e fez tudo o que ele fez por nós para facilitar a nossa vida e a gente está negando tudo isso. Tipo, mas fala, né? Esse é o morno. Nós não devemos ser mornos, meus amados. Não, de jeito nenhum. Porque o morno é pior do que frio, inclusive. É pior do que o frio. É pior. E o Senhor vai vomitar este. É pior do que o frio. Você entende? Sabe o que ele quer dizer? O morno será açoitado muito mais do que o frio. Muito mais. Porque o frio está na ignorância. Entende? O morno não. O morno está falando pelos cotovelos. Mas serve a Satanás. Vive em Satanás. Idolatra Satanás, glorifica Satanás. Nesses últimos tempos, eu tenho ficado muito indignado nesses últimos tempos, porque. Obrigado, Jesus, eu já vou lá. O Senhor Jesus está soprando outro livro aqui. Porque
a gente começa a ver essas datas festivas e não tem nada de Deus, nada de Cristo, nada de nada. Entende? Nada de Cristo. Ninguém se alegra verdadeiramente dentro do coração por um irmão que está recebendo vitória de Deus. É raro. A pessoa vai lá e, glória a Deus, e fala, e abraça, aperta a mão, aí fica remoendo aquilo dentro do coração, fica vagueando nos pensamentos. Poxa, por que com ele, né? Meu Deus, ó. E aí vem, às vezes, e fala para os que estão próximos de si, dos seus, ó, se a gente tivesse fazendo tal coisa, a gente poderia estar vivendo igual o irmão lá, ó. Ignorância, tolice. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia. Ai, Jesus. Nos ensine ser 1% como tu é, que persevera por cada um de nós diante do Pai, intercedendo por nós diante do Pai o tempo todo. 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 33. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. Como? Discernimento de espírito. Como? Intimidade. Como que eu tenho intimidade? Tendo comunhão. E como que eu tenho comunhão? Me santificando. É impossível outra forma. Obedecendo o Espírito Santo, dando o braço a torcer o Espírito Santo. No começo da live eu falei que hoje eu estava num debate a tarde inteira com o Espírito Santo. Cara, mas eu não vou abrir live hoje, porque eu abri na sexta. E essa era a minha desculpa, porque eu já tinha aberto na sexta. E eu vou falar sobre o quê? Aí ele diz, tá, tu não sabe que eu já te falei qual que é o assunto que eu quero tratar? O Senhor Jesus falou comigo. Sim, eu estava falando do Espírito Santo. E Jesus disse, tu não sabe o assunto que eu falei para ti ontem? Que eu queria falar com o meu povo? Sobre esse assunto, inclusive para ti. E a tua casa? Eu digo, tá bom, né? Desculpa. Me arrependo de tudo que eu fiz até agora. E eu não ia abrir live. Aí, nesse debate com o Espírito Santo, ele me toma pelo colarinho. Ai, Jesus, me perdoa, meu amado. Que seria eu sem ti, meu amado? Que seria de nós, né? 1 Coríntios 15, 33. O que está escrito lá? Vamos voltar. Já me perdi aqui. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Má companhia, meu amado e minha amada, não é só criaturas. Má companhia não é só criaturas. Má companhia é aquela vozinha que fica falando dentro da nossa, sabe, na nossa orelha. Já viu aqueles memes lá do anjinho de um lado e o capetinha do outro? Má companhia, às vezes, é aquilo. Na maior parte do tempo é aquilo. E aí te instrui. Aí comemorar lá com que está caminhando no caminho do mal, ímpio, que sabe que tu é alguém que está buscando o Senhor e quer mais o Senhor, mas mesmo assim te convida para participar da maledicência, das concupiscências da carne. Esse é o mal. E não é o sangue, não é a carne, mas ele está sendo instruído por uma entidade perversa. Que aí vem a vozinha. Ei, faz isso, ei, o que tu acha? Ei, ó, lembra, né? Isso. Quem cala essas vozes? A voz do Espírito Santo, a voz do Cristo, Senhor Jesus. Aleluia, a voz do Papai. São essas vozes que calam essas outras vozes perversas.
E se eu anseio e desejo por permanecer ouvindo a voz do Pai, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, menos das outras vozes eu ouço. Por quê? Porque essas me interessam. E quando essa outra voz vem, fala, já aconteceu várias vezes, tá? Já tive várias experiências com isso. De imediato o Espírito Santo diz, ei, não dê ouvido porque é o perverso falando. Repreende ele, agora. Falando, sabe aquele pensamento que começa a fluir aqui? E daí gera no coração uma lembrança de uma experiência de vida? Aí ele fala, discernimento de espírito. Está lá, é um dom. Só é possível viver com isso quem tem intimidade. Intimidade vem da comunhão, e a comunhão vem do santificar-se. Eu preciso estar me santificando e buscando o tempo todo, batendo na porta. Ei, abre a porta aí, Jesus, eu quero falar contigo. Abre a porta, Espírito Santo, vamos lá. Não precisa nem abrir porta, né? Porque quando ele vem, ele entra. Não podemos deixar ele sair. E dar o braço a torcer, para que ele mude os móveis de lugar. A ordem. Para que a gente seja limpo, para que a gente comece verdadeiramente a deixar as coisas que a gente está carregando atrás. Para que ele diz, ei filho, ei filha, tira essa capa, joga essa capa fora. E vai estar bom. Nossa, mas ela é tão apegada, ela é tão bonita, ela brilha. Não, tira. Tira, sabe por quê? Vamos, sabe por quê? Olha Isaías 43, lá no versículo 18, de novo, do 19. Veja, estão fazendo uma coisa nova. Ó. Tira, filho, tira, filha. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa nova. Ó, eu não só estou fazendo uma coisa nova, como ela já está surgindo. Você não vê? Deixa eu te mostrar. Olhe com meus olhos, agora. Revela e mostra. Oh, glória! Mas ele só mostra quando a gente larga. Porque não é uma troca. Não é tipo, eu vou tirar algo que pode ser, que você acha que é bom para você para te dar algo melhor. Só faz, aí eu falo assim para ele, tá, eu só entrego isso para ti se tu me der algo melhor do que isso, tá? Não, não é assim. Ele não negocia, não existe isso, não é uma barganha. Ele só entrega algo melhor para a gente, porque ele sempre tem algo melhor, sempre, sempre. Isso é fato. Ele só entrega algo melhor para a gente quando a gente está com o coração 100% descansando nele e entregando tudo que para a gente, nossos olhos aqui, ó, para a gente é melhor. Nossa, isso aqui é o auge para mim, eu vou dar isso aqui. Dei o meu melhor. Aí o melhor que ele já está fazendo, ele dá para a gente. É assim que funciona. Já ouviram algum testemunho de alguém que tinha um casaco, comprou um casaco, pagou uma nota no casaco, passou na rua, tinha um morador de rua na chuva, passando frio, e o Espírito Santo diz para ele dar esse casaco para ele. Já ouviu algum testemunho assim? E a pessoa, cara, como assim? Pô, comprei esse casaco semana passada, trabalhei meses para conseguir pagar. E agora dá esse? Não, o meu melhor casaco. Aí tá bom, né? Dá o braço a torcer e dá. Sempre tem algo novo. Está sempre sendo feito algo novo. E já está surgindo. E só se manifesta quando eu deixo para trás as coisas que não me pertencem mais. Opa, sou nova criatura. Ok, se eu sou nova criatura, eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou a nova criatura. Mas nova criatura é mente de Cristo, coração de Cristo, olhos de Cristo, ouvidos de Cristo, boca de Cristo. Isso aqui, ó. Isso aqui tem um poder. Você já ouviu falar? De matar ou de gerar vida. Gera morte ou gera vida. Se eu estou em Cristo, isso aqui, o tempo todo, gera vida. Porque da boca de Cristo só sai algo para gerar vida. Seja de palavra abençoada, seja de exortação.
Porque toda exortação vem para gerar vida. Sempre para gerar vida. A gente que é mal e que permanece inclinado para o mal e acha que não sou morno, não, eu sou quente e é morno. Não pelas, mas eu fico, será, né? Será que é? Será que não é? Será que não? Eu sou morno. Ó, isso é novo, estou recebendo quentinho aqui, ó. Estou aprendendo com vocês. Eu sou morno porque eu continuo carregando coisas que não me pertencem mais, que o Senhor Jesus já pediu para me abandonar, ó, tem. Mas eu continuo apegado àquilo ali. Esse aqui é o meu porto seguro. Para acariciar o meu ego, sabe? Eu sabia que ia acontecer. Ó, era isso que eu estava falando. Já pensei, ó, já foi. Eu sabia que ia dar assim. É sempre assim mesmo. Morno. Por quê? Porque eu não estou disposto a me entregar verdadeiramente. 100%. E lançar tudo o que eu acho que é fora. Permitir que ele faça essa limpeza. Não estou disposto. Ou seja, eu sou morno. Amém? Glória a Deus. É até aqui, Jesus. Jesus disse que é até aqui. Glória a Jesus. Amém, meus amados? Que bênção, né? Fazer uma oração aqui para encerrar lá no YouTube. Eu vou dar permissão aqui para alguém, se quiser compartilhar algum testemunho. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, por tuas palavras. Obrigado pelo teu ensino. Obrigado pela tua direção. Obrigado que hoje me mostrasse que eu estou ainda num caminho aí árduo. Coisas ainda que precisam ser feitas. Vai muito além do que eu achava que era. Obrigado por revelar o ego ainda permanente para ser lançado fora. Só tu nos conhece verdadeiramente o nosso coração e sabe tudo o que a gente pensa, o que a gente faz, inclusive antes de fazer. Aleluia e obrigado por isso. Obrigado, anjos do Senhor, por guardar cada um, por guardar cada mente, cada coração, para receber da tua semente lançada nessa noite. Eu peço o Espírito Santo, meu amado e fiel amigo, que cada instrução dada a cada um seja proveitosa e aquele que não estiver preparado para compreender algo que foi liberado nesta noite, neste encontro, nesta reunião aqui, que venha a ser guardado dentro do coração de cada um, para que no momento certo de preparo deste venha a ser revelado, venha a ser exortado, exaltado, trazido à luz tais mensagens, para que ajuntem ao Senhor e não haja o espalhar, para que isto seja fermento no pão que é o Senhor e vem do Senhor, para que o crescimento seja rápido e progressivo. Tudo para a glória do teu santo nome. Obrigado, Jesus. E eu abençoo cada um aqui que está presente no vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Vou encerrar aqui a transmissão ao vivo. Eita glória. Forte hoje, hein, meus amados? Caramba, aprendi algo incrível.